Você já entrou em um cômodo da casa e, de repente, esqueceu completamente o que foi fazer ali? Ou procurou seus óculos por vários minutos e descobriu que eles estavam bem na sua frente? Talvez isso já tenha acontecido com você, e na maioria das vezes não significa nada grave. Mas existe uma pergunta que muita gente evita fazer. E se o cérebro estiver tentando enviar pequenos sinais de alerta? O problema é que a demência não costuma aparecer de uma hora para outra. Ela pode começar silenciosamente, anos antes dos primeiros sintomas mais evidentes. E justamente por ser silenciosa, muitas pessoas ignoram sinais importantes. Hoje você vai descobrir 7 hábitos simples que podem ajudar a proteger seu cérebro, preservar sua memória e aumentar suas chances de envelhecer com autonomia e independência. E fique comigo até o final, porque o último hábito é um dos mais negligenciados e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes para quem deseja manter a mente saudável por muitos anos. Mas antes, existe uma informação que pode surpreender você. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro simplesmente parava de mudar com o envelhecimento. Hoje sabemos que isso não é verdade. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, o cérebro continua criando conexões. Isso significa que nunca é tarde para começar a cuidar melhor da sua saúde mental. E o primeiro hábito tem relação com algo que você faz todas as noites, ou pelo menos deveria fazer: dormir. Pode parecer simples, mas poucas pessoas entendem a importância do sono para o cérebro. Muitos adultos acima dos 50 anos convivem com noites mal dormidas. Alguns acordam várias vezes, outros demoram para pegar no sono. Há também aqueles que acordam cansados, como se não tivessem descansado nada. E o mais preocupante é que muitos acreditam que isso é apenas consequência natural da idade. Mas não é tão simples assim. Enquanto você dorme, seu cérebro realiza um verdadeiro trabalho de manutenção. É como se uma equipe invisível entrasse em ação para organizar, restaurar e eliminar resíduos acumulados durante o dia. Quando esse processo acontece de forma adequada, o cérebro funciona melhor. A memória fica mais eficiente. A concentração melhora. O raciocínio se mantém mais ativo. Agora, imagine o que acontece quando esse trabalho é interrompido noite após noite. Com o passar dos anos, os impactos podem se acumular. Por isso, cuidar do sono não é luxo. É uma estratégia importante para proteger o cérebro. Mas existe um erro ainda mais comum, que afeta milhões de pessoas todos os dias. E talvez você também esteja cometendo esse erro sem perceber. Passar tempo demais sentado. Muitas pessoas associam a atividade física apenas à perda de peso ou à saúde do coração. Mas o cérebro também depende do movimento. Quando caminhamos, pedalamos, dançamos ou praticamos qualquer atividade física, algo interessante acontece. A circulação sanguínea melhora, mais oxigênio chega ao cérebro, mais nutrientes chegam às células nervosas, e isso ajuda a manter o cérebro funcionando de maneira mais eficiente. O curioso é que não estamos falando de exercícios intensos. Você não precisa correr maratonas, nem passar horas em uma academia. Pequenas caminhadas diárias já podem representar uma diferença importante ao longo do tempo. O verdadeiro problema surge quando o sedentarismo se torna rotina. Dias, semanas, meses, anos. E o cérebro acaba sentindo as consequências. Mas existe algo que pode ser ainda mais poderoso do que movimentar o corpo: movimentar a mente. Pare por um momento e pense. Quando foi a última vez que você aprendeu algo completamente novo? Muitas pessoas passam anos repetindo exatamente as mesmas atividades. Acordam, fazem as mesmas tarefas, assistem aos mesmos programas, conversam sobre os mesmos assuntos e, sem perceber, entram no piloto automático. O cérebro não gosta de ficar parado. Ele gosta de desafios, de novidades, de estímulos. Aprender uma receita diferente, experimentar uma atividade nova, estudar um idioma, aprender a usar uma tecnologia, tocar um instrumento, ler sobre temas desconhecidos.
Tudo isso estimula novas conexões cerebrais. E existe uma razão pela qual esse hábito se torna tão importante com o passar dos anos. Quanto mais usamos determinadas áreas do cérebro, mais elas tendem a permanecer ativas. Mas existe outro fator silencioso que muitas vezes passa despercebido. E ele pode afetar profundamente a saúde mental: a solidão. Talvez esse seja um dos fatores mais subestimados quando falamos sobre envelhecimento saudável. Muitas pessoas cuidam da alimentação, fazem exames regularmente, tomam os medicamentos corretamente, mas acabam se isolando aos poucos, e isso pode trazer consequências importantes. O ser humano foi feito para se conectar, conversar, compartilhar experiências, dar risadas, contar histórias, sentir-se parte de algo. Quando essas conexões desaparecem, não é apenas o coração que sente, o cérebro também sente. Manter amizades, participar de grupos, frequentar atividades sociais, encontrar familiares. Tudo isso pode representar muito mais do que simples momentos agradáveis. E já que chegamos até aqui, escreva nos comentários: eu quero proteger minha memória. Eu gosto de saber quem está realmente comprometido em cuidar da própria saúde e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Agora vamos falar de algo que costuma ser ignorado porque nem sempre causa sintomas. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado. Esses problemas muitas vezes evoluem silenciosamente. A pessoa se sente bem, acredita que está tudo normal, e justamente por isso deixa de acompanhar a própria saúde. O problema é que o cérebro depende de uma rede de vasos sanguíneos funcionando adequadamente. Quando essa circulação sofre danos ao longo dos anos, as consequências podem aparecer de diversas formas. Por isso, controlar a pressão arterial, acompanhar a glicemia e monitorar o colesterol não significa apenas cuidar do coração. Também significa proteger o cérebro. Mas existe outro hábito que influencia diretamente a saúde cerebral e que está presente todos os dias no seu prato: a alimentação. Pense no cérebro como um órgão extremamente exigente. Ele trabalha sem parar. Enquanto você dorme, enquanto conversa, enquanto lê, enquanto assiste a este vídeo. Por isso ele precisa de combustível de qualidade: frutas, vegetais, legumes, peixes, castanhas, alimentos menos processados. Todos eles costumam estar associados a padrões alimentares mais favoráveis para a saúde do cérebro. Por outro lado, quando a alimentação é baseada principalmente em produtos ultraprocessados, o organismo inteiro pode sofrer as consequências. E aqui existe algo importante. Não se trata de perfeição. Ninguém come perfeitamente todos os dias. O que faz diferença é a consistência. As pequenas escolhas repetidas ao longo dos meses e dos anos. Mas agora chegamos ao hábito mais ignorado de todos. E talvez seja justamente aquele que pode fazer a maior diferença: prestar atenção aos sinais precoces. Muitas pessoas acreditam que a demência surge de forma repentina, mas frequentemente ela se desenvolve lentamente. Por isso, perceber mudanças persistentes pode ser muito importante. Não estamos falando de esquecer onde colocou as chaves uma vez ou outra. Isso acontece com praticamente todo mundo. Estamos falando de alterações que começam a se repetir com frequência. Dificuldade crescente para realizar tarefas habituais. Esquecimentos cada vez mais frequentes. Confusão em situações simples. Mudanças importantes de comportamento. Quando sinais assim aparecem de forma persistente, buscar orientação profissional pode fazer toda a diferença. Ignorar nunca é a melhor escolha. Quanto antes uma mudança é identificada, maiores costumam ser as possibilidades de acompanhamento adequado. E existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo. Seu cérebro não precisa de soluções milagrosas. Ele precisa de cuidados consistentes. Dormir melhor, mover o corpo, estimular a mente, manter conexões sociais, controlar a saúde,
alimentar-se melhor e prestar atenção aos sinais que o próprio organismo envia. Nenhum desses hábitos oferece garantias, mas juntos, eles podem contribuir para um envelhecimento muito mais saudável. A verdade é que todos nós queremos a mesma coisa: continuar lembrando dos momentos importantes, reconhecer as pessoas que amamos, tomar nossas próprias decisões, viver com autonomia, ter energia para aproveitar a vida, brincar com os netos, viajar, conversar, sorrir e continuar sendo protagonistas da nossa própria história. A boa notícia é que ainda dá tempo de cuidar do cérebro, ainda dá tempo de fazer mudanças, ainda dá tempo de investir na sua qualidade de vida. Agora eu quero saber de você. Qual desses hábitos você acredita que precisa melhorar primeiro? Escreva nos comentários. Eu leio todos eles. E se este vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que também merece envelhecer com mais saúde, memória e independência. Nos vemos no próximo vídeo.